Bueno, agora é com vocês, hein? Chegou a hora da gente trabalhar um pouquinho, fazer um trabalho sobre todo esse conteúdo que foi estudado até o momento, uma atividade de matemática. E o que nós estudamos? Sequência numérica, né? A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética e a soma dos n primeiros termos dessa progressão. Vocês têm essas fórmulas, já tivemos algumas aulas, já fizemos correção de alguns exercícios e chegou a hora de desenvolver alguma coisa. Preciso saber o que vocês aprenderam até aqui. Então vocês que têm alguma dúvida, revejam as aulas que foram dadas, revejam os exercícios que foram corrigidos e assim, porque nas próximas aulas a gente vai dar sequência a alguns conceitos ainda sobre progressão. Então a gente não podemos parar por aqui no aprendizado. A gente precisa fazer um trabalhinho com primeira nota parcial, né, que vai juntar com as notas aí que vão vir na sequência. Então a gente vai ter a primeira nota parcial já do segundo bimestre. Lembrando das fórmulas, você sabe o que significa cada um dos termos? Vamos dar uma relembrada bem rápida aqui pra gente e depois logo em seguida vocês já vão executar esse trabalhinho que tem data, já está liberado para vocês no E-Class. Então assim, vamos trabalhar porque essa semana tem atividade avaliativa, tá? E logo já vem a nossa próxima atividade que vem relacionar a nota de P1. Vamos dar uma relembrada do que é uma sequência numérica, o que é uma progressão aritmética e como se eu trabalho a soma dos n termos de uma progressão. Olha só, quando eu falo de sequência numérica, essa sequência ela pode ter um padrão ou não, vocês lembram muito bem. Então assim, eu posso ter uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, como posso ter uma sequência 1, 5, 10, 20, 40. Então eu preciso de uma sequência numérica, uma sequência de números. E às vezes nós temos uma lei que define essa sequência numérica. Para que eu possa ter essa lei de definição, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir valor para n. Nós já fizemos alguns exercícios sobre isso. Tá, isso é sequência numérica. Normalmente essa é feita através de uma lei, de uma formação, de uma fórmula. Por exemplo, se eu tenho aqui assim, ó, AN, que é igual a 2n mais 3. Como que eu faço para encontrar os termos dessa sequência numérica? Eu vou atribuir valor para n, lembra? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, sempre dessa forma. Então não é algo tão difícil para a gente. O que nós temos também? Progressão aritmética. Qual que é a fórmula? AN, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? O que significa cada um dos termos? A gente sabe que a n está relacionada ao último termo da minha sequência. Então assim, calcule o 20º termo. Então, a 20, no caso, é meu 20º termo, ok? Quem que é o A1? É o primeiro termo de uma sequência que é dada. Por exemplo, 1, 3, 5, 7. Então, 1 é o primeiro termo, 3 é o segundo termo, 5 o terceiro termo e assim sucessivamente. N é o quê? N é o número de termos que essa sequência me apresenta. Se eu peço calcule o 20º termo, então eu posso falar que tem pelo menos 20 termos. Isso pra gente é bem fácil. E o que é? É a razão. Então essa razão ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente ou ela pode ser constante. Quando eu trago para vocês uma sequência, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, eu tenho uma PA, né, crescente, de razão que? De razão 2, porque 2, 4, 6, 8, está aumentando de 2 em 2. Então é bem fácil isso pra gente. Quando você tem uma sequência assim, ó, por exemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, a razão é quanto? A razão é 0, porque do primeiro para o segundo não aumentou nada. Então a razão é 0, né? E ela é uma progressão constante, né? Os números não se alteram. Então a razão 0 e ela é uma progressão constante. Agora se nós temos o seguinte, ó, 20, 15, 10, 5, 0, menos 5. Então você observa o seguinte, 20, 15, 10, a gente começa a perceber que é uma progressão que decrescente, de razão que negativa, no caso, menos 5. Então, pela razão, a gente consegue determinar se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante, o que está acontecendo. Isso é o que? Progressão aritmética. Lembrando que assim, na progressão aritmética, a razão entre os termos tem que ser a mesma. Na sequência numérica, não há necessidade. Pode acontecer? Pode, mas não tem essa obrigatoriedade de acontecer, ok? E o que acontece com soma dos n termos de uma PA? É quando você quer somar todos os termos. Imagina uma sequência com 100 termos e você quer somar todos esses termos. Você vai somar o primeiro, o segundo, o terceiro, todos. Para você fazer isso, você precisa saber quais são esses termos. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quer dizer, até o centésimo termo. Isso às vezes dá trabalho, né? E para que você possa somar, você só precisa saber o primeiro, saber o último, né? E quantos termos ele tem. Se eu falo somar os 100 termos de uma progressão, então já sabe o número de termos. Se você sabe o primeiro, sabe o último, ficou fácil pra gente. Então, tudo isso nós vimos no decorrer das nossas aulas. Sequência numérica, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética
e soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. Então está na hora de vocês trabalharem um pouquinho, executar alguns exercícios, como eu falei, como nota parcial do nosso bimestre já. E qualquer dúvida nós vamos tirando no decorrer das próximas aulas, que vão tirar um pouquinho de dúvidas sobre essa lista de exercícios que está aparecendo para vocês. Abraço, galera, bom trabalho e qualquer coisa, assistam às aulas e tirem as dúvidas. Abraço e até a nossa próxima aula.